Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Em Pauta. Hoje nós vamos conversar com a única representante do sexo feminino na Câmara Municipal, a vereadora Mariana Conte, do PSOL. Vereadora Mariana Conte, muito obrigada por receber a equipe do Em Pauta aqui no seu gabinete. Obrigada, Mari. É um prazer receber vocês. É um prazer poder conversar com os telespectadores da TV Câmara. E aqui no programa Em Pauta a gente mostra a produção legislativa dos vereadores. Hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei da senhora que está em tramitação, que é o número 76/2018. Ele institui um programa integrado de prevenção e combate à violência de gênero contra a mulher. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho dessa proposta. Olha, a proposta da criação desse programa é porque o combate à violência de gênero exige ações. Então, a gente tem uma série de legislações, desde que eu assumi o mandato, nós temos feito um levantamento das leis que combatem a violência de gênero aqui na Câmara de Campinas, e são várias leis. Leis prevendo várias ações. Só que o que a gente vê é que muitas vezes essas leis elas ficam letra morta. Porque para que essas leis saiam do papel, para que essas leis se tornem realidade, a gente precisa de ações e precisa de investimentos. E essas ações, como a violência de gênero é uma violência complexa, essas ações precisam ser integradas entre as secretarias. Então, eu acredito que é necessário investimento dos serviços públicos, na garantia de iluminação pública nas regiões que são regiões escuras para as mulheres, a manutenção, por exemplo, de parques, né? Porque a gente sabe que um lugar ermo, com um mato alto, é mais perigoso para as mulheres. É necessário investimento em publicidade. A prefeitura pode investir em publicidade, fazendo campanhas contra a violência de gênero e dando orientações para a população de como lidar no caso de uma violência de gênero. O Correio Popular tem noticiado o aumento dos casos de estupros na cidade de Campinas. A grande maioria deles são contra vulneráveis, ou seja, crianças com menos de 14 anos. Grande parte desses casos acontece dentro da própria casa, dentro da família. Então, a gente precisa que a prefeitura invista, por exemplo, no treinamento dos profissionais na área da educação para identificar e como agir no caso de identificar uma violência, um abuso sexual, uma violência de gênero dentro de casa. Tem outras iniciativas também, publicidade no transporte, fazer combate à violência de gênero, ao assédio dentro do transporte público. Isso é uma política importante. Ou seja, tem um conjunto de ações que poderiam ser feitas, poderiam ser tomadas para a gente prevenir a violência de gênero e mesmo orientar como agir no caso de uma violência. Existe aí todo um equipamento público que é para combater a violência de gênero, como, por exemplo, o Centro de Referência e Apoio à Mulher. Mas esse centro ele tem uma equipe reduzida, ele fica no centro da cidade. Para uma mulher que mora numa periferia, numa região afastada, é muito difícil vir até o centro da cidade para ter acesso a esse serviço. Então, o investimento na ampliação das equipes poderia fazer com que esse centro faça busca ativa nas regiões. O aumento de equipe, por exemplo, na Casa Abrigo. A Casa Abrigo hoje tem 15 vagas. Para uma cidade com 1.100.000 habitantes, é muito pouco 15 vagas. A gente tem hoje um serviço que é o Guarda Amigo da Mulher, que acompanha as mulheres que têm medida protetiva. Eu visitei no começo do ano passado e tinham 28 medidas protetivas sendo acompanhadas. Né? Também para uma situação de mais de 1 milhão de habitantes, é muito pouco. Então, eu acredito que esse programa ele cria um conjunto de ações articuladas entre diversas secretarias para que a gente possa ter ações concretas para prevenir e combater a violência contra a mulher aqui no município de Campinas. Vereadora, a presença da mulher às vezes ainda é muito pouca em determinados lugares. A senhora mesmo é a única representante do sexo feminino. Isso precisa ser mudado? Com certeza, com certeza. Nós mulheres somos maioria da população, nós mulheres temos necessidades diferenciadas, nós mulheres assumimos boa parte das responsabilidades do cuidado da casa, do cuidado da família, trabalhamos fora, trabalhamos dentro de casa e somos minoria nos espaços de decisão, nos espaços que são os espaços de poder.
seja nas câmaras municipais. Aqui eu sou a única mulher e sou a 15ª em 220 anos de história da Câmara, seja no Executivo, no Judiciário, em todos os espaços de poder, as mulheres são minoria. E a presença das mulheres nesses espaços, ela é fundamental para que as nossas demandas sejam entendidas e sejam colocadas como prioridade. Porque é sempre assim, né? O financiamento, né? O investimento em questões que nos afetam particularmente nunca é prioridade para os diversos governos, né? Então acaba que nunca isso é colocado como uma prioridade no orçamento, seja municipal, estadual ou federal. Então a nossa presença nos espaços de decisão, nos espaços de poder, ela é fundamental para que a gente possa ter políticas efetivas, né? E essa escassez de representação às vezes pode acontecer por medo, né? A gente viu casos no esporte de preconceito, que a mulher às vezes não sabe lidar e prefere se afastar, o que é um erro, né, vereadora? E na verdade tem uma série de questões, né? As mulheres, elas trabalham dentro e fora, a responsabilidade sobre o cuidado da família é diferenciado, grande parte das mulheres são cobradas pelo cuidado da família. As mulheres, a limitação para elas terem acesso à escolarização é muito grande, é muito maior. Os partidos, grande parte dos partidos também priorizam, porque hoje você tem um processo de cotas para a formação das chapas, ou seja, todos os partidos têm que ter 30% nas chapas de mulheres, mas o que acontece é que as mulheres entram para preencher as cotas, mas elas não são prioridade na definição política. Então eu acredito que é um conjunto de barreiras que as mulheres têm que enfrentar para chegar nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Então eu acho que isso é importante por meio do empoderamento feminino. O que está acontecendo, né? Existe aí um processo de empoderamento das mulheres e eu acredito que nós mulheres temos quebrado barreiras, agora uma puxa a outra. Esse é o lema, né? Uma mulher fortalece a outra. E eu acredito que tem que ser assim, é por meio do fortalecimento coletivo, do avanço do feminismo, que a gente pode quebrar essas barreiras que ainda existem para nós mulheres acessarmos aí os espaços que a gente quiser, né? Falando, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Que o ideal é que isso não seja mais falado, né, vereadora? O que a gente quer nunca mais ter que falar sobre feminismo, sobre nada, que seja igual, né? Com certeza, a gente defende a igualdade. Muitas vezes os homens se assustam e acham que eles vão perder quando a gente fala do avanço do feminismo. Mas tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Nós não queremos que os homens fiquem para trás ou que os homens fiquem numa situação de desigualdade. Nós queremos ter igualdade com os homens. Essa é a nossa luta. Nosso lema, né? Uhum. Para quem chegou agora, o programa Em Pauta hoje conversa com a vereadora Mariana Conte do PSOL. Nós estamos falando sobre projetos de lei, sobre a produção legislativa da vereadora. E uma conquista aqui da cidade de Campinas, vereadora, é a vara de juizado especializado contra a violência da mulher. Se a senhora puder falar um pouquinho do que faz essa vara, como ela chegou até aqui? Essa foi uma conquista muito importante, que tem sido a prioridade da Comissão da Mulher desde o início do ano passado. A vara de juizado especializado em violência doméstica e familiar é um setor na justiça que seja especializado para lidar com os casos de violência doméstica. Por que isso é importante? Porque a gente vê que os casos de violência doméstica, em muitos momentos eles são demorados na tramitação, o que põe em risco a vida da mulher, ou que existem decisões contraditórias. Por exemplo, a gente teve depoimento aqui de uma mulher na Comissão da Mulher, que o ex-marido ameaçava ela de morte, punha em risco, ameaçava os filhos, e ainda assim a justiça deu guarda compartilhada com ele. Então, assim, como que é possível isso, né? Quer dizer, o ex-marido está ameaçando os filhos, está ameaçando a mulher e ainda assim você dá guarda compartilhada? Essas decisões contraditórias que a gente não pode admitir, porque essas decisões elas partem do pressuposto que a vida da mulher não é importante. Parte do pressuposto de que o homem tem o direito de decidir sobre a vida e a morte das mulheres e coloca a vida das mulheres e dos filhos em risco. Então, a vara especializada ela tem o objetivo de ter um juiz especializado que já está designado, com equipes especializadas para atender as mulheres, acolher as mulheres, emitir medida protetiva rápido, ter um olhar mais global sobre a situação da mulher e tudo isso. Então, eu acredito
que a funcionamento da vara especializada, que nós conquistamos por meio aí da pressão política, seja da Comissão da Mulher, seja por um conjunto de mulheres que têm participado, é uma reivindicação antiga aqui no município de Campinas. Eu acredito que a instalação dessa vara dá um salto de qualidade na prevenção e no combate à violência. Agora nós vamos acompanhar o funcionamento da vara para que ela funcione da melhor forma possível, para que não tenha reprodução de violência, para que a mulher não seja revitimizada, como a gente sabe que acontece em muitos serviços públicos, e para que a vara funcione de forma articulada com os serviços hoje existentes. Então precisa funcionar de forma articulada com o CEAMO, com a Guarda Amigo da Mulher, com a Casa Abrigo. A gente precisa pensar o fluxo e os protocolos aí para que a vara tenha um funcionamento mais adequado possível. E o projeto de lei que nós citamos anteriormente, ele está em tramitação, né, vereadora? Então, vai passar pelas comissões para depois entrar em votação? Sim, ele está em tramitação. Eu espero que a gente tenha uma tramitação rápida, porque isso é urgente na cidade de Campinas, e que seja aprovado. Eu acho que a gente precisa de ações concretas e contundentes para a gente combater a violência contra a mulher aqui no município. Não podemos admitir que, diante de todos os casos de feminicídio, os casos de estupro, todos esses casos, a gente ainda continue lutando por migalhas. A gente não, precisa ter ação, precisa ter investimento, precisa ser prioridade orçamentária, isso tem que ser política municipal. E a vara já é uma realidade, uma conquista que está em funcionamento. Que já está em funcionamento. Agora a gente vai acompanhar e fazer e resguardar, vai ficar fazendo acompanhamento para que ela funcione da melhor forma possível. Vereadora, o tempo do nosso programa tá acabando. Eu quero agradecer muito a participação da senhora. Sempre que tiver um assunto novo, pode chamar, a gente volta. E se a senhora quiser passar para o pessoal de casa um telefone, algum meio de contato para o pessoal acessar o seu gabinete? Olha, o telefone do gabinete é 3736-1340, tem a minha página no Facebook, tem o e-mail da Câmara aqui, né, no site da Câmara, está disponível o e-mail da Câmara para entrar em contato com a gente. Fique à vontade, tiverem sugestões, quiserem, né, fazer denúncias, fiquem à vontade que aí a gente vai estar encaminhando, respondendo e travando aí lutas importantes aqui no município. Obrigada, Mari, e obrigada a vocês que acompanharam um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada, senhora, parabéns. E você de casa, se quiser rever esse programa ou outros programas em pauta, depois eles ficam disponíveis no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Câmara Campinas. Outra forma de contato é através do WhatsApp, que é o 19998110260. Sua participação é muito importante. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.